Fui descer, já não tinha energia, aí desci pela escada, peguei o carro, saí, quando voltei já estava essa confusão aqui. Elisângela morava no 4º andar. Edmilson é síndico do condomínio e contou que, por causa da instabilidade da rede, equipamentos são danificados com frequência. Ele ainda acredita que, se tivesse energia no prédio, a morte de Elisângela poderia ter sido evitada. Com certeza, né? Se o elevador estivesse funcionando, essa senhora não viria a óbito, né? Porque já tem mais de 3 anos que ela mora aqui e justamente na falta de energia ela veio a falecer. Praticamente é cotidiano acontecer isso e, como eu já falei, vem trazendo nossos prejuízos aos nossos equipamentos, né? Eletrônicos, como queimas aí das placas dos computadores, né? O nosso FTV, a placa da identificação de biometria. Então são vários prejuízos e com isso traz para a gente, quando na renovação do seguro, ele vem mais caro, né? Por meio de nota, a SEB informou que a interrupção no fornecimento de energia durou pouco mais de 1 hora no fim da tarde de sábado e ocorreu porque um urubu causou um curto na rede. A companhia disse ainda que essa é a primeira ocorrência de falta de energia naquele condomínio de Águas Claras. A Petrobras autorizou um reajuste de 0,1% no valor do diesel e de 3,3% na gasolina. O aumento começa a valer a partir da meia-noite de amanhã e pode ser repassado integralmente aos consumidores. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Rodrigo Miranda. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. A previsão do Sindivarejista é que esse aumento aí só chegue ao consumidor a partir do dia 15 de setembro. Isso porque o frete dos caminhões que vão lá buscar esses combustíveis já estava acertado aí, então antes do aumento. Agora, esse aumento já está fazendo parte da rotina do brasileiro, viu? Isso porque em menos de 6 dias a Petrobras já fez o reajuste dos preços da gasolina, por exemplo, em 10%. Já reajustou o preço da gasolina em 10%. Na refinaria, o aumento da gasolina chegou a 11,2% e o do diesel a 8,94%. Esse aumento tem explicação, viu? Isso tudo ocorre por conta do furacão que atinge os Estados Unidos desde o último dia 25 e atingiu também a costa do Golfo do México lá, e as refinarias da região tiveram de ser fechadas. Por isso, o preço do combustível disparou. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio da gasolina aqui no Distrito Federal está em R$ 3,83 a R$ 4,00. Já o do diesel está entre R$ 3,30 e R$ 3,60. Carol. Obrigada, Rodrigo. Um homem que já coleciona passagens pela polícia foi preso no fim de semana, acusado de liderar uma quadrilha de estelionatários. Vinícius Moreira, de 28 anos, foi encontrado na casa dele no Guará e era especialista em falsificação de carteiras de motorista. O flagrante da polícia foi feito nesse condomínio, na colônia agrícola Águas Claras. Ao chegar na casa de Vinícius Moreira, dezenas de documentos falsificados, carteiras de habilitação, documento único de transferência, o DUT, além de cópias de identidade, máquinas de clonar cartão e talões de cheque. A PM chegou ao estelionatário por meio de uma denúncia. Um cidadão desceu do ônibus, veio até nós e mostrou uma CNH. Que ele tinha feito um serviço hidráulico e na hora do acerto o cidadão lá perguntou para ele se ele queria uma carteira de habilitação. O homem de 28 anos é um velho conhecido das autoridades. Essa foi a 7ª ocorrência, agora por falsificação de documento. A PM disse que nesta última prisão ele tentou negar o crime, mas acabou confessando que vendia documentos falsificados. Por cada CNH, R$ 4.000. Na garagem da casa de Vinícius, 2 carros de alto valor. Na situação do estelionato, né? Toda aquela documentação, falsificação de documento público e aí ele ficou preso, né? A ação policial foi na madrugada de domingo. O caso está sendo investigado pela 4ª Delegacia de Polícia, que fica no Guará. No setor de Embaixadas Sul, onde deveria haver apenas residências diplomáticas, o que se vê é uma invasão que já dura mais de 30 anos. Ao longo desse tempo, dezenas de casas foram levantadas e o espaço é conhecido hoje como Vila Cultural. Casas de alvenaria de 2 andares,
com janelas de vidro, portão e muros altos. Algumas moradias são mais simples, outras mais alternativas, feitas com material reciclado. Mas todas têm em comum o endereço nobre, 813 Sul. No plano original de Brasília, essa área deveria abrigar embaixadas e um parque ecológico. Em vez disso, Isa, que mora na área há 10 anos, contabiliza que cerca de 200 famílias se instalaram por ali ao longo dos últimos 35 anos. Essa é uma ocupação que já acontece há, acho que mais de 40 anos. Então, a gente culturalmente já ocupa esse espaço há mais de 10 anos também. Uma parte dessa área é uma parte que deveria ser ocupada por embaixadas e não foi, e tem o Centro Espírita que ocupou, e a partir do Centro Espírita foi crescendo. E a outra parte, que é a área que a gente se encontra aqui, é a área do Parque da Asa Sul. Isa tenta amenizar o fato de que o local é uma invasão. Explica que, além de moradia, o lugar é conhecido como Vila Cultural por ser palco de manifestações culturais e religiosas. A vila, como um todo, ela é espaço de moradia de muita gente, né, de muitas famílias, e algumas dessas casas são ocupadas por movimentos culturais também. Aqui onde a gente está agora é a Rocinha, é a minha casa onde eu resido, e é também a sede do Grupo Cultural Mestre Zé do Pífia Juvelinas. E assim como ali vizinho a gente tem o Circo Inventado, o Espaço Inventado, que funciona para crianças de várias idades e também abriga ensaios e treinos de grupos culturais da cidade. A gente já teve alguns episódios aqui, né, da Jefis vir e derrubar algumas casas. O que a gente convive aqui é essa inconstância, né? A gente sabe que em algum momento a gente pode ser tirado daqui, mas a gente também, ao mesmo tempo, está sempre promovendo ações para que o governo perceba que a gente não quer ser um mal para a cidade. Pelo contrário, a gente quer ser um bem. A gente quer ser um lugar que floresça, que esteja aberto a receber boas ações aqui dentro. Em nota, a Jefis disse que a ocupação no setor de embaixadas sul é monitorada constantemente e que não apresenta crescimento. Informou também que vem fazendo operações de desobstrução no local e que, na última, foram retiradas todas as novas edificações. A segunda-feira começou com protesto na pista que dá acesso à Braslândia. Cerca de 50 moradores fecharam as DFs 001 e 430. Para bloquear as pistas, eles fizeram uma barreira com pneus e colocaram fogo. A manifestação é para cobrar o asfalto da região. Os manifestantes chegaram a se reunir com o diretor do DER no final da tarde e a liberação da pista ainda está sendo negociada. Por meio de nota, o DER informou que vai entregar o projeto de asfalto até dezembro. O caso do menino de 10 anos que foi eletrocutado ao se apoiar em um poste da Companhia Energética em Planaltina incentivou a SEB a realizar uma campanha. Energia elétrica não é brincadeira. O trabalho de conscientização é voltado para estudantes de escolas públicas e vai passar por 5 cidades da capital. Hoje, as equipes da SEB estiveram em Planaltina. Situações corriqueiras como recarregar a bateria do celular ou usar a chapinha para arrumar o cabelo podem acabar em tragédia. O segredo para evitar choques é ter cuidado e não menosprezar os sérios riscos que a eletricidade pode causar. Para reforçar esses cuidados, a SEB tem passado nas escolas da rede pública para dar dicas aos alunos. A companhia vai passar por 5 regiões administrativas até o fim do ano e alertar cerca de 1.000 alunos. Quem pode mexer na rede é a companhia. Então, se você tem algum problema ali, você liga para o 116 e solicita a companhia para fazer isso. Por quê? Porque não, madeira não conduz. Conduz sim. Dependendo do estado da madeira, se ela está molhada, se ela está suja, vai conduzir energia e a pessoa vai sofrer um acidente ali, podendo até chegar a óbito. Os riscos estão dentro e fora de casa. Pegar frutas perto de rede elétrica pode ser fatal ou deixar marcas para a vida toda, como aconteceu na semana passada em Planaltina. Foi aqui na rua 13 de Maio, do setor tradicional em Planaltina, que o menino de 10 anos levou um choque. Ele tentava pegar mangas quando recebeu a descarga elétrica, caiu do muro e teve uma parada cardiorrespiratória. O menor chegou a ser socorrido pelo SAMU
e levado para o hospital em estado grave. Um dos vídeos mostrados pela SEB aos alunos alerta justamente sobre o que aconteceu com a criança que não teve o estado de saúde divulgado pela Secretaria de Saúde. Criança põe o dedo na tomada, criança sobe, posso se deixar, criança solta a pipa da sacada e depois que rosca tenta resgatar. Não pode. Os estudantes disseram que vão tomar mais cuidado. O que você fazia que não vai fazer mais? A tomada, colocar várias coisas em uma tomada só, mexer com secador no banheiro molhado, essas coisas, mexer no celular carregando. Energia elétrica não é? Não é mesmo. Olha, o projeto que pode alterar a previdência dos servidores deve ser votado pela Câmara Legislativa amanhã. Cláudio Humberto. Olha, a Câmara Legislativa talvez não faça ideia disso, mas decidirá nesta terça-feira o futuro de Brasília na votação do projeto que altera a previdência dos servidores. A precariedade das contas públicas ameaça salários e tudo mais. Se isso não for aprovado, Brasília vai mergulhar na era da incerteza. Deputados distritais têm a chance de permitir que o atual e os futuros governos possam pagar salários em dia e sem parcelamento e a retomar investimentos. Até porque o projeto aprovado, segundo o GDF, injetará na economia de Brasília mais de 2 bilhões de reais somente em 2018. Não será fácil. Os deputados, às vezes, parecem mais interessados em impor uma nova derrota ao governo, infelizmente. Além das dificuldades com a oposição, a pelegada dos sindicatos controlados pelo PT vai pressionar, até porque, para a maioria deles, o que importa é a próxima eleição. Mas o exame cuidadoso da grave crise nas contas do GDF mostra que não há um plano B que substitua a alteração na previdência do servidor. O Detran começou hoje a fiscalização para cobrar o novo licenciamento. 50% da frota ainda está em situação irregular. Desde o dia 1º de setembro, 120 carros foram autuados pela falta do documento. O Detran abriu mão de multar apenas os motoristas que quitaram a dívida, mas não conseguiram ter acesso ao site por problemas técnicos. A fiscalização mal começou e já tem carro campeão de multas apreendido pelo Detran. Além de andar perigosamente pelas ruas de Taguatinga, esse carro tem 308 infrações registradas. Somados, os débitos chegam a mais de R$120 mil. De sexta-feira até a madrugada de hoje, 120 motoristas foram multados por dirigirem sem o licenciamento do carro. O uso do documento passou a ser obrigatório nas vias do DF desde o dia 1º de setembro. O porte do CRLV ele é dispensado quando é possível fazer a consulta. Então, no momento da abordagem, se os veículos estiverem licenciados, por mais que não esteja portando, esse veículo não vai ser autuado e muito menos removido ao depósito. De acordo com a lei, para obter o documento, além do pagamento do IPVA, da taxa de licenciamento anual e do DPVAT, o motorista precisa pagar as multas vencidas. As dívidas relacionadas às multas podem ser parceladas. O documento será emitido após a quitação da primeira parcela. Quem estiver com o veículo não licenciado comete infração gravíssima, que resulta em 7 pontos na carteira, multa de R$ 293, além do recolhimento do carro. A seguir, estudantes da UNB enterram cápsula do tempo. Os detalhes daqui a pouquinho no próximo bloco do Band Cidade.